Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 3 Capítulo 5 Onda de Memória. Ukiyoha olhou para a ponte que conectava ao país das ondas. Sentimentos de algumas emoções que ele não conseguia identificar agora o atingiam, e se perguntou se alguma delas era positiva. Embora possível, ele também tinha certeza de que algumas delas eram negativas também, pois traziam uma sensação de vazio por não ter o que outros humanos têm, e deixavam-o arrancar ainda mais confuso. Decidindo não se deter nessas emoções, Ukiyoha Shifer atravessou a ponte, mãos nos bolsos, e foi até o restaurante mais próximo para comer. Sabendo que dinheiro estava envolvido, o antigo espada matou um pequeno grupo de bandidos que tinha acabado de roubar um comerciante de armas extremamente rico, e pegou o dinheiro desses despojos para usar no futuro. Como agora, dado que o homem precisava de comida para comer e havia a necessidade ocasional de seu corpo dormir, embora Ukiyoha nunca tenha realmente entendido isso, pois sentia que era mais uma coisa humana do que arrancar. Embora Coyote Stark possa discordar, dada a quantidade de sono que o homem sempre dormia no passado quando estava em Las Noches. Refocando no país das ondas, o antigo espada pôde ver que a prosperidade havia atingido novos patamares para esta terra que nunca havia experimentado antes de sua chegada quando ele era Uzumaki Naruto, e viu que as pessoas estavam muito mais felizes desde então. As ruas estavam limpas, as pessoas saudáveis, as crianças felizes e os prédios não pareciam mais prontos para desmoronar nos pontos-chave da estrutura que os mantinham de pé. De certa forma, Ukiyoha ficou um pouco impressionado que as pessoas que estavam sufocando uma morte lenta e agonizante pudessem se recuperar tanto em 3 anos e mostrar que podiam ser fortes quando recebiam nutrição adequada como um todo. O antigo espada teria pensado mais sobre isso, mas um cheiro familiar vindo de uma forma igualmente familiar de comida logo parou Ukiyoha em seu caminho, e ele se virou para ver o único lugar que nem ele esperava encontrar em Wave. Caminhando até o lugar familiar de comer, Ukiyoha entrou no restaurante, e sentou-se no banco que em um ponto tinha sido seu trono quando se tratava de comer. Bem-vindo ao Ishiraku Ramen. O que você gostaria de pedir? Disse a voz feminina familiar de Ayami, enquanto ela se virava para ver-o arrancar sentado, e ficou surpresa ao ver uma pessoa tão estranha comendo ali. Ramen de porco e miso, por favor, disse Ukiyoha querendo ver se seu apetite havia mudado desde que ele era Uzumaki Naruto. Já estou indo, disse Ayami antes de ir até os fundos para fazer o pedido, e foi então que Ukiyoha percebeu que o pai da garota não estava lá atrás para fazer a comida. Com licença, mas tenho uma pergunta que gostaria de lhe fazer, disse Ukiyoha ao ver a mulher olhá-lo com surpresa. Oh! Qual é a pergunta? Disse Ayami ao ver o homem comer sua comida com modos que poderiam rivalizar com os daimyos. Isto é, se os daimyos alguma vez comeram ramen. Eu conheço esse ramen stand-back quando ele estava em Konoha e não pude deixar de notar que o chefe de sempre não está lá atrás. Estou sem contato há 3 anos e gostaria de falar com ele depois de tanto tempo. Por acaso ele está viajando a negócios? Disse Ukiyoha tentando ser educado e não se entregar como rude. As lembranças da mulher que sempre lhe dava um pouco mais de comida quando ele era criança garantiram que ele não a ofendesse mais. Meu pai morreu há quase 3 anos. Ele foi morto em um assalto com invasão de domicílio enquanto eu estava fora fazendo recados, disse Ayami, agora subitamente triste com a lembrança de seu pai morrendo. Eu entendo. No entanto, eu gostaria de saber por que você se mudou para cá, e não ficou em Konoha. Certamente as pessoas na folha estavam entendendo sua dor e te confortaram, disse Ukiyoha vendo Ayami parecer mais triste com uma pitada de desprezo misturada a isso. Não. Na verdade, suspeito que o assassino teria escapado se tivesse sido pego, e as pessoas fariam um desfile, disse Ayami ao ver Ukiyoha levantar uma sobrancelha. Não entendo, disse Ukiyoha ao ver a mulher hesitar em responder. Meu pai e eu não éramos exatamente queridos na folha, dado que não seguíamos o fluxo das coisas quando se tratava de certos aspectos de como as coisas corriam lá. E como resultado, acredito que meu pai pagou o preço final por nadar contra a maré, disse Ayami sem saber por que estava lhe contando isso, mas havia algo que lhe dizia que ela precisava contar a história a esse homem, e esperava que ele entendesse. Qual era esse aspecto do qual você falou? Disse Ukiyoha, tendo uma boa ideia, mas sentiu que isso ajudaria a ter uma visão mais aprofundada, e isso é algo que ele queria quando se tratava da folha. Era sobre um Uzumaki Naruto. Ele era o Jinchuriki da Vila da Folha e continha a Kyuubi dentro de si. O pobre garoto era odiado pelas pessoas por isso, mesmo sendo leal a elas. Elas ainda se voltaram contra ele e mataram Naruto só por completar a última missão que o enviaram para fazer. Meu pai e eu nos importávamos muito com Naruto.
Partia nossos corações vê-lo odiado a tal nível e ninguém parecia se importar com o que estava acontecendo. Meu pai até confrontou Tsunade sobre suas ações para executar Naruto por completar a missão de recuperar o Uchiha e, embora eu não saiba o que aconteceu em seu escritório, sei que ela o ameaçou, disse Ayame com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando ele foi morto depois que ela o ameaçou. Disse o Uchiha, vendo mais lágrimas caírem de seus olhos. Cerca de um mês depois. Não importava se os shinobi investigando diziam que era um roubo que virou assassinato. Eu sabia que Tsunade o havia matado e eu seria o próximo se eu ficasse na folha, então eu fui embora enquanto pegava tudo que eu podia para montar minha loja aqui. É um dos poucos lugares que eu conhecia que via Naruto como um herói e eu senti que ter minha loja aqui era uma boa maneira de honrar sua memória, já que o pai me disse para sempre administrar o restaurante enquanto estivesse em um ambiente feliz com clientes felizes, disse Ayame vendo o Uchiha acenar em compreensão desse conceito. Dado o meu passado, eu entendo emoções, então o que eu disser a seguir pode ser considerado um insulto a você, e peço que você mantenha a mente aberta em relação às minhas palavras. E se eu te dissesse que Uzumaki Naruto não estava morto? Disse o Uchiha vendo a mulher olhando para ele agora e estava a um único segundo de lhe dar um tapa. Eu diria que você tem 5 segundos para explicar essa frase antes que eu peça para você sair do meu restaurante, disse Ayame, enquanto sua mão sutilmente alcançava a faca no balcão e a usava de forma ameaçadora. Minhas palavras te irritam, Ayame-san, o que é compreensível dada a perda de uma luz tão brilhante em seu mundo, e é razoável que você busque uma resposta para minha pergunta dolorosa. No entanto, falo a verdade quando digo que Uzumaki Naruto não está morto, e que ele continua vivo, em uma forma diferente que você infelizmente não reconheceria, disse o Uchiha vendo os olhos da mulher agora se estreitando para ele. Como você sabe meu nome? Eu nunca te contei e sei que nunca nos conhecemos, disse Ayame ao vê-lo acenar para ela. Correto. Você é muito perceptivo para alguém sem nenhum treinamento shinobi. Eu sei seu nome porque eu o conheci quando eu era uma criança indefesa e faminta e me deu comida quando eu mais precisei, disse o Uchiha vendo os olhos de Ayame se arregalarem em choque e a viu desmaiar de surpresa com todas as peças se encaixando. Por razões que ele não entendia completamente, o Uchiha se moveu rapidamente e pegou a mulher antes que ela caísse no chão. Fechando o restaurante temporariamente, o arrancar moveu Ayame para os fundos e a colocou na área de descanso que ela havia preparado para si mesma para aparentemente relaxar após o dia duro de trabalho. Em poucos minutos, a mulher acordou de seu desmaio e viu o Uchiha olhando para ela antes que ela rapidamente saísse do sofá em que ele a colocou. Você não pode ser Naruto-kun. Você não se parece em nada com ele. Disse Ayame se afastando do impassível arrancar na frente dela. Quando morri, minha alma era uma confusão distorcida de vazio e desespero que me enviou para um reino conhecido como o Eco-Mundo que por sua vez me transformou no que é conhecido como Love. Eu fui capaz de alcançar o posto mais alto entre Olofs chamado Vasto Lorde antes de um poderoso Shinigami desonesto chamado Aizen me transformar no que você vê agora diante de você que é conhecido simplesmente como um arrancar, disse o Uchiha antes de contar a Ayame o resto sobre como ele morreu pela segunda vez e recebeu outra chance de vida aqui neste mundo de Kami em sua forma atual. Uau! Eu nunca teria pensado que um lugar assim existiria quando as pessoas morrem, disse Ayame ao ver o Uchiha concordar com a cabeça. É um dos 3 reinos da vida após a morte. O Eco-Mundo é para almas que sofreram na vida e não conseguem seguir em frente. O inferno é para as almas malignas que fazem mal neste mundo e causam sofrimento na vida de outros. Soul Society, ou como é comumente conhecido como céu, é para as almas puras que fazem coisas maravilhosas na vida para ajudar os outros, disse o Uchiha ao ver Ayame concordar com sua explicação de como as coisas funcionavam quando as pessoas morriam. Então, quando eu morrer, irei para esse lugar da Soul Society. Disse Ayame ao ver o Uchiha acenar com a cabeça. Correto, disse o Uchiha simplesmente. Você acha que meu pai está aí? Disse Ayame, esperando que ele estivesse e não algum olovo por conta de sua morte. Sim. Seu pai nunca praticou um ato maligno contra ninguém em sua vida. Há mais do que uma chance significativa de que ele esteja lá agora, disse o Uchiha ao ver a mulher sorrir antes de abraçá-lo e chorar em seu ombro. O contato repentino que Ayame demonstrou com ele chocou até mesmo o arrancar, já que ser abraçado não era algo a que ele estava acostumado, fosse ele o Uchiha Shiferou Uzumaki Naruto. Obrigada, disse Ayame ao vê-lo levantar uma sobrancelha. Por quê? Disse o Uchiha se perguntando por que ela o abraçou e agradeceu. Por confirmar que meu pai está em um lugar melhor, disse Ayame sorrindo para ele e desejando que ele fizesse o mesmo.
Eu queria poder dizer que estou feliz por você, Ayami, mas, que emoção perder para mim. Eu morri com um vazio e sem coração, disse o Ukiyoha ao ver Ayami ficar triste com isso. Você não sente nenhuma emoção? Disse Ayami ao ver o Ukiyoha a sentir. Nada, disse o Ukiyoha simplesmente antes de se virar para sair. Isso é horrível. Espere. Aonde você vai agora? Disse Ayami desejando que ele ficasse. Tenho lugares para ir e pessoas para ver. Algumas delas, para matar, disse o Ukiyoha antes de sair sem dizer mais nada à mulher. Ele pode ser Naruto lá no fundo, mas ao mesmo tempo, ele não é, pensou Ayami tristemente consigo mesma. Konoha algum tempo depois Tsunade. Descobri uma coisa, disse Jiraiya aparecendo na janela do escritório do Hokage no momento em que a equipe 7 terminava seu relatório sobre as aberturas na ponte. Dispensado. Kakashi, você fica. Não conte uma única palavra sobre isso a ninguém. Se fizer isso, será executado. A linhagem que se dane. Disse Tsunade friamente e os viu sair da sala. Consegui uma localização fixa de Ukiyoha Shifer, disse Jiraiya finalmente, mas viu a expressão no rosto da Hokage e percebeu que algo aconteceu e que ele não percebeu. Cale a boca e ouça o que eu tenho a dizer, Jiraiya. Então, depois que tudo estiver dito e feito, você pode me contar o que sabe, disse Tsunade, pois não queria repetir o que lhe foi dito, muito menos ser lembrada disso, mas tal coisa não era possível, e teve que lutar contra o aperto esmagador em sua garganta antes de contar a Jiraiya sobre o que a equipe 7 tinha acabado de relatar. Okami. Era ele. Disse Jiraiya caindo em uma cadeira e quase caiu dela com impacto, já que sua percepção de profundidade estava um pouco errada durante o pouso. O que você quer dizer com era ele? Disse Tsunade ao ver Jiraiya tentando entender essa informação. Naquela época, o time 7 havia deixado Rice Country, a área perto de sua localização foi atingida com uma força incrível que causou uma explosão massiva de força inimaginável, e transformou a maior parte dela em um deserto. Shinobi de todas as áreas ao redor estão investigando. Eles não sabem o que causou isso ainda, mas agora pelo que você me disse sobre ele estar lá, Orochimaru está morto junto com Kabuto, e que era Naruto de volta dos mortos. Bem, isso explica algumas coisas, disse Jiraiya vendo Tsunade concordar, embora estivesse claro que ela estava perplexa com algumas coisas. Mas por que ir atrás do Tsuchikage? Por que não se juntar a Iva para acabar com todos nós? Disse Tsunade vendo Jiraiya balançar a cabeça enquanto soltava uma risada fraca sem calor. Por causa do abuso que os dois Jinchuriki sofreram em Iva. Vamos, Tsunade. Você sabe como os Jinchuriki são tratados em vilas escondidas. Com exceção de Kumo, todos os Jinchuriki são odiados e abusados pelas pessoas nelas, quer os Kages no poder deixem isso acontecer ou não. O Tsuchikage colocou esses dois em mais inferno do que até mesmo Naruto fez, devido ao Sandaime não querer que o filho do Yondaime fosse abusado em primeiro lugar. Quando ele matou o Tsuchikage, o Ukiyoha estava enviando uma mensagem para cada Kage vila, seguindo essa política. Suna foi poupado porque Gaara se tornou o Kazekage e era amado pela vila depois que certas verdades vieram à tona que seu pai bastardo manteve escondidas das pessoas na vila, disse Jiraiya vendo Tsunade acenar em compreensão. Mas por que ir atrás de Orochimaru? Não faz sentido, disse Tsunade, não vendo o plano da ex-loira. Porque ele não quer que ninguém interfira em seus planos contra nós. A Folha. A própria vila que ordenou sua morte em primeiro lugar. Orochimaru tem conspirado para nos derrubar por anos e foi um obstáculo no caminho de Ukiyoha para chegar até nós primeiro. Ele teve que tirar nosso antigo companheiro de equipe da equação, então destruir a área para garantir que ninguém pegasse o trabalho, e assumir enquanto enviava uma mensagem clara ao mesmo tempo para todos os outros, disse Jiraiya ao ver Tsunade levantar uma sobrancelha para ele. E que mensagem é essa? Disse Tsunade, querendo ouvir da boca do próprio homem. Que todos que o prejudicaram, e todos os outros como ele, serão exterminados por suas mãos, disse Jiraiya ao ver os olhos de Tsunade se arregalar antes de estreitá-los. Onde ele está, Jiraiya? Disse Tsunade ao vê-lo hesitar. Tsunade, eu não acho, disse Jiraiya antes de Tsunade bater o punho na mesa e olhar ferozmente para ele. Onde ele está, Jiraiya? Diga-me. Ou Ibiki fará você contar a ele e ele me contará. Disse Tsunade, não deixando que a consciência repentina de Jiraiya atrapalhasse o tratamento desse problema. Ele está atualmente no País das Ondas. Um dos meus espiões da Guilda dos Mercadores me disse que o viu entrando em Wave pela ponte. Deu uma descrição completa para confirmar, disse Jiraiya ao ver a mulher chamar Shizune no interfone para trazer todos os ambu que a vila pudesse dispensar. Ainda podemos salvar isso.
Ainda podemos detê-lo, disse Tsunade, levantando-se e andando de um lado para o outro. Parar ele. Tsunade, está claro que você não está pensando claramente, e precisa ser lembrada do simples fato de que este não é o Naruto que você conhece. Este não é o mesmo garoto loiro, de olhos azuis e hiperativo que conhecemos e traímos há 3 anos. Ele nem é mais loiro. O garoto que conhecemos se tornou outra coisa e ele não está fazendo prisioneiros quando se trata de nos derrubar. Quando o Uchiha Shifer vier nos matar, ele vai nos matar dolorosamente, e sem hesitação, disse Jiraiya vendo Tsunade estreitar os olhos para ele. Justo quando o grupo de Anbu que ela havia pedido chegou, com 11 homens. Vocês estão aqui para uma missão de grande importância. Uma tão grande que só poderia ser rotulada como uma missão suicida, já que não espero que todos vocês retornem, independentemente de terem sucesso ou não. Kakashi, você está temporariamente de volta a Anbu para isso, e recebeu a patente de capitão, com Jiraiya tendo a antiguidade liderando esta equipe. Você entendeu? Disse Tsunade ao ver o homem acenar e pegou a máscara Anbu que ela jogou nele. Sim, Okage-sama, disse Kakashi antes de colocar sua máscara Ino. Bom. A missão é uma missão de assassinato da mais alta prioridade. Vocês devem matar um alvo lá, o Uchiha Shifer, disse Tsunade ao vê-los acenar em compreensão. E as testemunhas? Disse um Anbu com uma máscara de urso. Público ou privado? Não importa. Apenas mate-o. Disse Tsunade sentindo que os Anbu estavam um pouco chocados com a agressividade repentina na ordem dada. Vocês ouviram o Okage? Vamos, disse Kakashi antes de sair com o grupo do escritório, com Jiraiya sendo o último a sair. Mas ele parou na porta para dizer uma última coisa. Tsunade, eu sei que você não se arrepende do que fez com Naruto 3 anos atrás, mas isso não muda o fato de que estávamos errados, e merecemos morrer por isso. Nós trouxemos isso para nós mesmos, e mais cedo ou mais tarde, temos que pagar nossas dívidas com ele. Você não pode fugir disso, Tsunade, disse Jiraiya, vendo que Tsunade agora tinha um olhar furioso em seu rosto. Cale a boca e faça seu trabalho, Jiraiya. Disse Tsunade apontando para ele sair, pois ela não queria ouvir suas palavras cheias de arrependimento e tentando criar uma consciência culpada dentro dela. Eu pretendo. Mas não se surpreenda quando esse time que estou liderando aparecer morto. A morte deles vai recair sobre você, Tsunade. Lembre-se disso enquanto estiver sentada neste escritório esperando que ele venha aqui para destruir a folha, disse Jiraiya antes de sair da sala com tempo suficiente para desviar do peso de papel que a Okage jogou nele. Isso não vai voltar para me machucar. Não vou deixar, pensou Tsunade, pois ela daria uma lição ao pirralho idiota e o faria se arrepender de ter voltado à vida. Wave Country no momento então você finalmente decidiu me ver, disse o Uchiha enquanto olhava para os túmulos marcados de Momoshi Zabuza e Ako. Atrás dele, a cerca de 3 metros de distância, An e Roshi olhavam para suas costas. Perguntamos por aí sobre você, Uchiha Shifer. Ou melhor, perguntamos sobre Uzumaki Naruto e nos vimos sendo contados a história de um Jinchuriki sendo amado pelas pessoas daqui, disse Roshi enquanto o Uchiha apenas olhava para os túmulos sem olhar para trás. Eles deram o seu nome à ponte, disse An simplesmente, esperando algum tipo de reação. Eles nomearam a ponte em homenagem ao Uzumaki Naruto. Eu pareço com ele. Disse o Uchiha, enquanto se virava para encarar os dois Jinchuriki, e os viu desviar o olhar por um segundo. Não. Mas você era ele. Você não pode mudar esse fato, disse Roshi com An assentindo em total concordância. Não. Não posso. Eu já fui Uzumaki Naruto. Admito isso. O que também admito é que o garoto que morreu tinha tudo o que eu não tenho, assim como eu tenho tudo o que ele não tem, e a única coisa que temos em comum é que éramos incompletos, em certo sentido, disse o Uchiha, vendo que os dois tinham alguma ideia do que ele estava falando. Sabemos que você matou Tsuchikage e também ouvimos que Orochimaru do Sannin também foi morto. Quem mais você está perseguindo? Disse Roshi curiosamente. Simples. Vou atrás de todos, disse o Uchiha simplesmente. Todo mundo. Disse An confuso com a resposta. Sim. Todos. Cada vila. Cada Kage. Cada shinobi que está do lado das políticas de tratar Jinchuriki como lixo e armas para serem jogadas fora. Está na hora de mudar o status quo em que este mundo viveu. Embora eu seja totalmente a favor de trazer desespero aos outros, ele deve ser trazido sobre aqueles que merecem sofrer, e não sobre aqueles que não deveriam, disse o Uchiha antes de virar a cabeça ligeiramente e estreitar os olhos. O que foi? Disse antes de ver Roshi ficar tenso e fazer o mesmo. Parece que nosso santuário compartilhado está prestes a ser invadido, disse o Uchiha ao ver o grupo chegar à ponte e correr através dela. Akatsuki.
Disse ao ver Roshi balançar a cabeça. Não. Eles lutam usando apenas 2 membros por vez. Este grupo é para mim sozinho. Um problema com o qual pretendo lidar, sozinho, disse o Uchiha se afastando. Espere. Deixe-nos ajudá-lo. Para pagar a dívida que temos por nos ajudar, disse Roshi ao ver-o arrancar para e olhar para eles. Não posso. Se eles virem você ou usarem seu poder demoníaco, isso alertará outras vilas Shinobi e a Akatsuki sobre sua localização exata. Isso colocará este país bem no meio de uma disputa entre vários poderes e possivelmente será destruído no processo, disse o Uchiha ao ver os dois acenarem em compreensão. Parece que você se importa, disse Roshi, segurando o sorriso malicioso em seu rosto barbudo. Não sei. Talvez. É difícil dizer, dado que eu sou. Estou seguindo as memórias da minha vida passada e o que ele faria no meu lugar. Dentro do razoável, é claro, disse o Uchiha, o que era verdade, pois as memórias do passado continuavam inundando sua mente enquanto estava aqui, e defender o pequeno sujeito porque ele era o pequeno sujeito sempre foi seu modus operandi enquanto vivo. Ainda assim, sentimos a necessidade de retribuir e queremos ajudar de alguma forma, disse Ian, sabendo que eles deviam muito ao Uchiha. Não interfira neste assunto. Essa é a única maneira de me ajudar, disse o Uchiha antes de usar sonido e desaparecer de vista. Que vazio. Você acha que seremos como ele quando morrermos? Disse Roshi, já que ele não queria, mas ainda assim sempre havia uma chance. Talvez. Talvez não. Acho que a razão pela qual ele nos pediu para vir aqui foi para encontrar paz na vida e nos livrar de tal possibilidade quando morrermos, disse Ian com Roshi ponderando essa linha de pensamento. Para que não fiquemos vazios como ele, disse Roshi ao ver aquele olhar vazio e vazio nos olhos de Uchiha toda vez que ele os encarava. Nenhum dos Jinchuriki queria acabar daquele jeito. Com Uchiha então sua Hokage finalmente decidiu parar de ficar de braços cruzados e beber sake como ela costuma fazer. Na verdade, pensei que ela mandaria mais. Diga-me meu antigo sensei, devo me sentir insultado. Disse o Uchiha parado no caminho do Anbu e Jiraiya logo depois que eles atravessaram a ponte. Você cresceu, Naruto, disse Jiraiya, deixando os Anbu com ele tensos, pois eles não sabiam que aquele era o pirralho demônio que eles odiavam. Esse não é mais meu nome. Nem esse é o corpo dele. Tsunade cuidou disso com a ajuda do Uchiha quando ordenou que eu fosse executado. Ou você esqueceu aquele dia tão facilmente, era o Sennin. Disse o Uchiha enquanto as memórias de Uzumaki Naruto chamando Jiraiya por aquele apelidozinho surgiam em sua cabeça mais uma vez. Sua hora chegou, monstro. Por ordem do Hokage, devemos matá-lo e trazer seu corpo de volta para estudo, disse um Anbu atrás de Jiraiya usando uma máscara de pássaro. É claro que Tsunade tem. Como todo lixo humano neste mundo, ela tem medo de mim, e por um bom motivo também. Vou matá-la, disse o Uchiha casualmente, como se estivesse falando sobre o clima e fazendo uma observação simples. Não se matarmos você primeiro, disse Kakashi enquanto preparava seu olho Sharingan atrás da máscara e usava algumas de suas propriedades mais potentes. Uma força tão fraca como a sua vai me matar? Como exatamente vocês vão conseguir esse feito? Disse o Uchiha com uma sobrancelha levantada. Isso não é da sua conta. Disse outro membro Anbu do esquadrão usando uma máscara de lobo antes de atacar o Uchiha com a espada na mão. Lobo, pare. Disse um dos companheiros de lobo. Tarde demais. O homem caiu mais rápido do que qualquer um deles poderia piscar, com sua cabeça agora ostentando um buraco com a mão de Uchiha temporariamente preenchendo-o. Jogando o shinobi da folha morto para o lado, o arrancar sacudiu sua mão limpando o sangue, e não pareceu nem um pouco impressionado. Venha. Eu desejo enviar mais lixo morto como ele de volta para Tsunade até que ela finalmente entenda a mensagem e tenha visto o suficiente deles para lutar comigo, disse o Uchiha vendo todos os Anbu ficarem tensos enquanto Jiraiya parecia estar analisando-o. O Uchiha não tinha dúvidas de que era para encontrar uma maneira de derrotá-lo quando todos os outros falharam em fazê-lo sozinhos. Ele não pode nos derrotar. Vamos matar a sujeira demoníaca. Disse outro Anbu enquanto Kakashi tentava impedi-los de cometer erros tão imprudentes e que cegavam o ódio. Infelizmente, eles não quiseram ouvir, e correram de qualquer maneira enquanto o Uchiha apenas ficou ali com as mãos mais uma vez no bolso como uma expressão sem emoção no rosto. Quando o grupo estava perto o suficiente para atacar, o arrancar facilmente desviou de todos os ataques, não que ele tivesse dado a sua habilidade de erro para receber qualquer dano que eles pudessem causar, e nem mesmo ser afetado por isso. A única razão pela qual ele se esquivou foi para vê-los tentar o máximo e então quando eles não tinham mais nada para dar, esmagá-los com o conhecimento de que nada que eles tentassem tinha o poder de derrotá-lo.
O desespero só atinge o ápice quando alguém tenta o máximo, e falha. Ele nem está tentando. Para ele, tudo parece inútil e fútil para nós lutarmos. No entanto, o Kyoha não está fazendo isso por arrogância como os outros fariam, mas simplesmente porque ele sabe que não podemos vencer, e está apenas nos sugando de nossa força, pensou Jiraiya, enquanto observava o Kyoha se mover para a esquerda, direita, atrás de um Anbu, na frente de outro, e assustando-os pra caramba no processo com cada shinobi da folha lentamente perdendo a calma com erros sendo cometidos a cada segundo que passava. Ele está nos fazendo destruir a nós mesmos, pensou Kakashi ao ver o Kyoha parar e não se mover quando um Anbu de patente de tenente balançou sua espada com a lâmina fazendo contato com tudo. Apenas para a lâmina quebrar com o impacto. O quê? Ser como você ri com incel. Disse o Anbu com uma máscara de pássaro antes de ser chutado na garganta por o Kyoha com força mais do que suficiente para fechar sua traqueia de uma forma que nenhuma forma de assistência médica, nem mesmo da própria Tsunade, poderia salvar o pobre shinobi da folha. Você parece ter a impressão de que eu desvio de seus ataques simplesmente acreditando que você pode me machucar com suas habilidades e armas se elas fizerem contato com meu corpo. Eu senti que era necessário corrigir esse equívoco de sua parte, deixando seu companheiro ter a chance de me atacar. Pelo menos agora, você pôde perceber que não há chance de vencer contra mim, e toda a esperança está perdida. Mesmo se você conseguisse me cortar, isso não duraria muito, e há mais em meu poder do que você poderia imaginar, disse o Kyoha enquanto olhava para o shinobi morrendo lentamente, sufocando no chão enquanto tentava impossivelmente respirar. O que é ele? Pensou Jiraiya, pois ele não conseguia entender, e nem Kakashi com seu olho Sharingan. Outra espada de outro Anbu tentou ter sucesso onde a arma quebrada do agora morto shinobi da folha falhou, mas o Kyoha não estava no caminho das armas como ele havia permitido antes, e agora estava a alguns metros de distância deles. Levantando sua mão, o arrancar fez um punho com energia verde com bordas pretas se formando ali, e fez com que todos os shinobi da folha ficassem tensos ao pensar que era o Zero sobre o qual tanto tinham ouvido falar. Bala. Disse o Kyoha disparando a versão mais fraca do Zero e eliminando uma linha inteira de 3 shinobi com um único tiro. O que foi isso? Disse uma integrante feminina do grupo Anbu, que agora estava aterrorizada ao ver esse novo poder matar rapidamente mais 3 de seus companheiros, e sem a menor culpa. Outra maneira de você morrer. Bala. Disse o Kyoha, enquanto disparava mais uma vez, e mais uma, até que restasse apenas uma, com exceção de Kakashi, que ainda assistia impotente, com medo de ver tantos shinobi da folha morrerem de forma sangrenta. Então o Kyoha se virou para encará-los. Mesmo se eu entrar no modo sábio, não há como vencer, e duvido que as habilidades de Kakashi possam fazer alguma coisa contra ele, pensou Jiraiya enquanto o último Anbu lutando contra o arrancar caía de joelhos ao ver o horror e a vontade de lutar sendo eliminada dela. Você está pronto para morrer agora, lixo. Disse o Kyoha ao ver Kakashi se concentrando nele com seu Sharingan. Você é o Kyoha? Kamui. Disse Kakashi usando um movimento que ele vinha praticando recentemente. Os olhos de Kyoha se estreitaram um pouco antes de se arregalar em choque ao sentir a perda repentina do braço direito, deixando um toco sangrento perto do ombro, e viu Jiraiya usar essa oportunidade afiada para entrar no modo sábio. Kakashi caiu de joelhos, claramente exausto de usar aquele ataque, e só conseguiu assistir o arrancar, olhar para onde seu braço estava antes de olhar para ele e agora para aquele movimento. Parece que você tem algo em seu arsenal que merece minha atenção. Vou ter que corrigir esse erro, disse o Kyoha calmamente, apesar de seu ferimento e do fato de que agora ele tinha um coto sangrando como apêndice. Não se eu te derrotar primeiro. Disse Jiraiya agora no modo sábio e começou a enfrentar o Kyoha em combate corpo a corpo. O Kyoha, no entanto, não se deixaria abater pelo poder do Sannin, pois agarrou o punho do homem e chutou Jiraiya para longe antes de focar em Kakashi mais uma vez. O Jonin não tinha força para lutar contra o Kyoha depois de usar o poder de seu Sharingan e lutou para sequer olhar para o arrancar olhando para ele. Mesmo se você me matar, seu ferimento será permanente e dará esperança à Vila da Folha de que você pode ser morto, disse Kakashi ao ver o Kyoha levantar uma sobrancelha como se ele fosse um idiota. Você quer dizer a perda do meu braço? Você ainda parece estar sob a impressão de que eu sou humano, portanto, caio sob as mesmas leis naturais que o resto da sua espécie. Eu lhe asseguro que não, disse o Kyoha vendo Kakashi olhando para ele em confusão e então para onde seu braço estava. Do que você está falando? Seu braço se foi. Disse Kakashi, mas para seu horror absoluto, o horror da Anbu feminina e Jiraiya observando atrás deles, o toco que o Kyoha tinha como braço se regenerou.
A única coisa que provava que o Kyoha havia perdido o braço ou que havia sido machucado era a manga do seu sobretudo. Como eu disse, eu não sou humano, e você foi tolo em presumir que eu era, disse o Kyoha ao ver o medo e o choque nos olhos de Kakashi. E isso não é possível. Você nunca poderia se curar tão rápido quanto Uzumaki Naruto, disse Kakashi antes de ofegar e gritar em choque ao ter a mão de Uchiha perfurando seu peito onde seu coração estava localizado. Eu não sou Uzumaki Naruto. Eu não sou mais um Jinchuriki com o poder de um demônio curando meu frágil corpo humano como seria no passado. Kyuubi está morta. Tsunade e o resto do lixo da folha conseguiram seu desejo de ter a raposa removida permanentemente às custas da minha vida humana. No entanto, tal desejo tem um preço, e esse preço envolve enfrentar algo muito pior do que a Kyuubi. Pelo menos ele não conseguiu controlar sua selvageria depois de ser forçado a lutar quando manipulado pelos olhos do Sharingan que o comandaram a atacar a folha, disse o Kyoha vendo os olhos de Kakashi se arregalarem ainda mais com essa notícia e então deu uma forte torção em sua mão para aumentar ainda mais a dor. Sensei. Rin. Óbito. Pai. Sinto muito, pensou Kakashi sentindo uma dor incrível pela intrusão em seu coração. Você entende essa dor agora, Kakashi? Essa é a dor que eu senti 3 vezes na vida quando alguém me esfaqueou no coração com a mão quando eu era Uzumaki Naruto. As 2 primeiras vezes quando lutei contra Uchiha quando ele se tornou um rebelde e então uma terceira vez sendo o dia da minha execução. Adequado que o mestre de Taijutsu de assassinato encontre seu fim na mesma mansão que eu, menos o raio, é claro. Eu terei certeza de dar ao seu aluno favorito Uchiha a mesma cortesia. Assim como ele fez comigo aqueles 3 longos anos atrás, disse o Kyoha olhando para a vida de ataque Kakashi que estava desaparecendo. Minato Sensei. Disse Kakashi, enquanto ele agora estava alucinando por causa da dor, e viu a imagem do Undaime olhando para ele com olhos desaprovadores. O Kyoha, no entanto, não respondeu à sua pergunta delirante forçada, e simplesmente tirou a mão do peito do Jounin antes de mais uma vez tirar o sangue dela. Quando o Jounin caiu no chão, o Kyoha se afastou dele, e dos 2 últimos shinobi da folha restantes do grupo. Aonde você vai? Disse Jiraiya ainda no modo sábio. Você ainda quer lutar comigo? Você ao menos percebe o quanto do meu poder está sendo retido agora? Você percebe que eu tenho o poder de acabar com você como eu sou e que invocar mais do meu poder seria apenas um desperdício de energia para mim. Certamente, você é aquele Ero Sennin estúpido. Disse o Kyoha vendo o homem estreitar os olhos para ele. E você espera que eu deixe você ir agora e mate mais pessoas? Disse Jiraiya com o arrancar apenas olhando para ele por um segundo antes de continuar sua caminhada para longe do Sannin. Eu só mato lixo. Eu mataria você e a mulher membro da Anbu agora mesmo. Mas eu quero que vocês 2 vivam e relatem ao seu Hokage. Conte aquele pedaço de lixo da folha sobre seu fracasso e veja como ela o recompensa por isso. Lembre-se, eu fui recompensado por completar a missão como uma execução, e eu só posso imaginar o que a Hokage fará quando ela ouvir como você fez o oposto. Eu imagino que seria muito divertido se eu fosse uma mosca na parede do escritório dela quando isso acontecesse, disse o Kyoha continuando caminhada e então desapareceu de vista usando o sonido. Droga! Disse Jiraiya antes de desativar o modo sábio e caminhar até Yugao, ainda horrorizado para se mover. E ele matou todos eles Nem sentiu remorso, disse Yugao olhando para Jiraiya, que apenas assentiu e a ajudou a se levantar. Eu sei. Temos que reportar a Hokage e contar a ela as más notícias, disse Jiraiya antes de caminhar até Kakashi e examinar seu rosto em busca do olho do Sharingan. Apenas para descobrir que ele havia sido desativado após a morte do Jounin era completamente inútil para qualquer um agora. Você acha que o Hokage nos mataria por falharmos na missão? Como ele disse que ela faria. Disse Yugao, pois ela não queria morrer, e embora ela tivesse falhado em algumas missões no passado, o Sandaime sempre entendeu. A atual Hokage não era tão gentil quanto ela viu 3 anos atrás. Não. Ela não vai. A Hokage precisa de todos os shinobi que ela puder colocar as mãos. Nós valemos mais vivos do que mortos, disse Jiraiya ao ver Yugao assentir. Embora no fundo de suas mentes, os 2 sabiam que esse valor seria testado e poderia diminuir quando eles reportassem ao Hokage. 6. A lenta descida do amanhecer Senjutsu Tsunade, a 5ª Hokage de Konoha, estava furiosa além de qualquer coisa que ela tinha sentido em todos os anos que esteve viva, e estava olhando para Jiraiya junto com o último Anbu da equipe agora em sua mira. Quando Jiraiya deu a ela o relatório do fracasso óbvio de sua missão, ela quase o matou no local, e só parou porque como o Sannin masculino havia dito a Yugao em Wave Country, eles valiam mais vivos do que mortos.
Depois que Jiraiya explicou melhor como Kakashi realmente custou a Ulquiorra seu braço, Tsunade pensou que o último raio de esperança para a vila estava no Uchiha de todas as pessoas, e seus malditos olhos que a folha tanto cobiçava. No entanto, a esperança morreu quando seu antigo companheiro de equipe explicou que logo se regenerava, ossos, nervos, músculos e carne em geral se manifestavam para substituir o que o arrancar perdeu nas mãos da habilidade Kamun que Kakashi usou. Tsunade não gostou nada dessa informação. Então o que você está dizendo, Jiraiya? Que sem o Sharingan e de Kakashi, não podemos vencê-lo, e devemos apenas aceitar o inevitável extermínio da Vila da Folha? Disse Tsunade vendo Jiraiya balançar a cabeça negativamente. Claro que não. O que estou dizendo é que devemos ficar na defensiva. O Ulquiorra quer te matar de perto, Tsunade. Ele vai passar pela porta da frente para fazer isso. Então, fortalecemos nossas defesas para que ele não possa fazer isso e então o pegamos dessa forma, disse Jiraiya ao ver Tsunade pensar por um segundo. Muito bem. No entanto, para que a vila tenha uma chance de sobreviver, preciso informar os conselhos e os chefes de clãs sobre o que está vindo em nossa direção, disse Tsunade, sabendo que não poderia mais segurar isso. Isso vai ser divertido. Você sabe como eles vão agir com essa notícia. Especialmente se eles descobrirem que o Ulquiorra Schiffer é na verdade o Uzumaki Naruto de alguma forma trazido de volta à vida. Você sabe o quanto de pânico isso causaria. Disse Jiraiya vendo Tsunade zombar dele como se ele estivesse exagerando. E o que você quer que eu faça, Jiraiya? Mentir. A única maneira de a vila estar pronta para lutar contra o Ulquiorra Schiffer é se eles souberem de tudo, disse Tsunade, enquanto planejava convocar uma reunião imediatamente e resolver as coisas. Okage-sama, disse Hyuga finalmente, chamando a atenção do Okage. O que foi? Disse Tsunade enquanto olhava alguns papéis e nem mesmo olhava para os únicos Anbu sobreviventes que ela praticamente enviou para a morte. Desejo renunciar a Anbu imediatamente, disse Hyuga, pois agora ela tinha toda a atenção do Okage com esse pedido, e Jiraiya balançou a cabeça em um momento tão ruim. O quê? Por quê? Disse Tsunade vendo Hyuga tremendo agora. Depois do que aconteceu em Wave, meus nervos estão à flor da pele, e não posso mais ficar na Anbu. Não vou parar de ser um shinobi da folha, mas não posso mais ficar na Anbu depois do que vi, e eu simplesmente não posso mais ficar nesta unidade, disse Hyuga ao ver a Okage estreitando os olhos e não parecendo nem um pouco satisfeita. Entendo. Bem, tenho certeza de que suas razões para fazer isso são justificadas, dado o inimigo que você enfrentou, e eu aceito sua renúncia da Anbu, por enquanto, disse Tsunade, sabendo que Inoichi teria que fazer alguma caminhada mental para consertar isso. Obrigado, Okage-sama, disse Hyuga antes de se curvar e sair do escritório da mulher. O que você vai dizer ao antigo time Genin 7 de Kakashi? Disse Jiraiya, sabendo como eles reagiriam ao saber que Kakashi estava morto. A verdade. Eu também quero que você trabalhe com Sasuke para ajudá-lo a atingir o mesmo tipo de nível de Sharingan que Kakashi tinha, para que ele possa duplicar essa técnica para usar em Ulquiorra. Se for mirada corretamente, podemos matá-lo e acabar com esse pesadelo, disse Tsunade, ao ver Jiraiya balançar a cabeça em negação, e ficou chocada por ele estar desafiando seu comando. Não. Eu não estou treinando Uchiha, disse Jiraiya simplesmente. O quê? Por quê? Disse Tsunade ao ver Jiraiya soltar uma risada vazia. Você não entende, não é? Eu poderia treinar Uchiha em tudo que eu sei e não seria o suficiente. Nunca seria o suficiente. Você se lembra do que o Ulquiorra me disse, certo? Ele estava segurando uma grande parte do seu poder, Tsunade. Ele estava segurando e ainda assim o homem liberou poderes que desafiam toda a lógica. Tanto Ma quanto Pa estavam praticamente me implorando em vozes sussurradas para deixá-lo em paz quando eu entrei no modo sábio. Você consegue imaginar o que aconteceria se ele liberasse mais disso? Disse Jiraiya vendo Tsunade encarando de volta. Já lhe ocorreu que ele poderia estar mentindo. Ele também disse que seu corpo não poderia ser ferido e ainda assim o Ulquiorra perdeu seu braço, mesmo que por um momento. Então, aposto que o homem está blefando sobre segurar seu chamado poder. O garoto sempre foi um blefador e usou a sorte do diabo para sair de encrencas. Nada mudou quando se trata do pirralho, disse Tsunade antes de Jiraiya bater a mão na mesa dela na esperança de tirar a mulher de tais delírios. Acorde Tsunade. Este inimigo não é Uzumaki Naruto. Nenhuma forma de Ulquiorra Schiffer é o garoto que conhecemos há 3 anos. Não fisicamente. Não mentalmente. A única coisa que o homem tem de Uzumaki Naruto são as memórias e a maioria delas são provavelmente ruins dele vivendo aqui. Algo que eu continuo lembrando a você foi inteiramente nossa culpa.
Disse Jiraiya, pois ele só queria que a mulher entendesse a gravidade de suas ações, apenas para Tsunade agora ficar na cara dele com a dela cheia de raiva, e o Tuar Sannin sabia que ele estava a um passo de ter sua bunda enviada para o hospital com vários ossos quebrados por seus esforços. Chega. Você vai preparar o Uchiha para lutar contra o Uchiha. Isso não é negociável, Jiraiya. Você vai fazer como lhe foi ordenado. Disse Tsunade vendo a frustração nos olhos do homem. Vou tentar fazer algum esforço considerando que nunca treinei um Uchiha antes, então preciso fazer uma avaliação de habilidade para descobrir o que fazer. Há alguma anotação feita por Kakashi sobre seu nível secundário de Sharingan? Disse Jiraiya finalmente sabendo que Navon iria vencer com essa mulher cabeça dura. Talvez. Verifique a casa dele para ver se há algo parecido por aí, disse Tsunade ao ver Jiraiya acenar e surpreendentemente sair pela porta em vez da janela. Wave Country, vários dias depois tem certeza de que não podemos convencê-lo a ficar? Talvez possamos ajudá-lo a recuperar suas emoções. Ou pelo menos algumas delas, disse Tazuna com o resto de sua família acompanhando o Uchiha embora de Wave. Depois de matar os shinobi da folha ao redor dele, Roshian apareceram com a família de Tazuna depois que eles foram contar tudo o que sabiam sobre a vida passada de Uchiha como Uzumaki Naruto. A família não acreditou no começo, mas quando o próprio Arrancar admitiu, e falou de coisas que somente Naruto poderia saber durante a missão Wave, eles começaram a mudar de ideia. Não demorou muito para o Uchiha convencê-los de que ele já foi o herói morto há muito tempo do país Wave e foi abraçado por Inari chorando em seu torso enquanto o chamava de irmão mais velho o tempo todo. Isso fez o Arrancar sentir algo, mas não foi fácil de definir, pois memórias do passado inundaram sua mente, e a aparente felicidade sentida aqui em Wave com as pessoas antes de voltar para Konoha. De volta ao seu próprio inferno pessoal. Não posso. Logo a notícia de que estou aqui chegará aos outros. Iva, Konoha e até mesmo a organização Akatsuki virão aqui para investigar mais a fundo para ver por que eu estava aqui. An e Roshi infelizmente não podem mais ficar aqui no país das ondas devido a tais ameaças, já que duas dessas ameaças os estão caçando, disse o Uchiha, pois ele havia concordado em deixá-los viajar e segui-lo até que pudessem encontrar um local mais seguro onde pudessem ser felizes. Nós lhe dissemos antes, Uchiha-sama, que é uma honra segui-lo, e continuaremos a fazê-lo pelo maior tempo possível, disse An ao ver Roshi concordar com a cabeça. Se é isso que você deseja. Não vejo sentido em dissuadir vocês dois, já que vocês obviamente não vão me ouvir, disse o Uchiha antes de se concentrar novamente na família que ele passou a cuidar em outra vida. Fique seguro, Uchiha. Saiba que esta sempre será sua casa, caso deseje voltar aqui, disse Tsunami antes de abraçá-lo como uma mãe abraçaria seu próprio filho. Eu entendo, disse o Uchiha, percebendo que não estava familiarizado com esse sentimento nas memórias de Uzumaki Naruto, já que ele nunca havia experimentado isso antes. Sempre. Sempre haverá um lugar para você, An e Roshi no meu restaurante Uchiha-kun. Nunca se esqueça disso, disse Ayame, dando-lhe um abraço também, sabendo que o Arrancar precisava disso. Eu vou me lembrar e os outros dois também. Especialmente você, An, disse o Uchiha, sabendo que An e eu ficamos muito atraídos pela mulher. O mais alto dos dois Jinchuriki, que antes morava em Eva, corou por trás do rosto coberto pela máscara quando seu nome foi mencionado e viu o rosto de Ayame corar também. Ah! Nada mal, garoto. Você ainda vai recuperar um pouco das suas emoções. Disse Tazuna sabendo que havia um longo caminho pela frente para os arrancar, mas o velho estava confiante de que o Uchiha as recuperaria e as usaria também. Talvez. Só o tempo dirá. Venha. Temos que ir, disse o Uchiha, fazendo uma reverência aos seus amigos perdidos há muito tempo no país das ondas e indo embora. O que fazemos agora, pai? Ele precisa de mais apoio, mesmo que seja de um ponto de vista indireto, e punir a folha ao mesmo tempo, disse Tsunami ao ver seu pai esfregando o queixo, pensativo, antes de estalar os dedos quando a lâmpada pré-verbal acendeu. Entendi. O daimyo da onda praticamente transformou o dia da nossa liberdade de gato em um feriado nacional. Contamos a ele tudo o que Konoha fez e ele cortará todo o comércio com o país do fogo, disse Tazuna ao ver sua filha levantar uma sobrancelha para ele. Mas como isso vai ajudar? Disse Tsunami ao ver o brilho nos olhos de seu pai, semelhante à travessura. Simples. O fim repentino de todo o comércio com o fogo em nosso país vai chamar a atenção de seus daimyos, dados os 3 anos em que começamos, e criar um reboliço com os outros países também. Se bem me lembro, os daimyos vão se reunir em breve para uma grande festa chique em homenagem ao casamento de um membro da família, e todas essas coisas de sangue azul.
O daimyo da onda pôde fazer isso então, o que em público fará com que os outros façam perguntas a essa ação, e pode deixar claro como o país do fogo trata seus heróis. Disse Tazuna vendo os outros acenarem enquanto tentavam entender sua ideia. Se bem me lembro, o daimyo da primavera chamou Naruto Kun de herói e o tornou cidadão honorário de seu país, disse Ayame, relembrando o que Naruto lhe disse depois da missão, enquanto comia na barraca de ramen em Konoha. Veja. Nossas ações vão estimular outros a fazerem o mesmo. Isso vai causar uma reação devastadora que fará com que o daimyo do fogo faça uma investigação séria sobre o que a folha tem feito quando envolve Naruto. Com tudo isso acontecendo, o Kyoha e os outros dois com ele podem se mover sem a folha em suas costas, disse Tazuna animadamente enquanto se sentia como um garoto jogando um jogo de estratégia que ele criou com um amigo anos atrás quando está entediado. Quem imaginaria que um jogo desses o faria pensar assim agora? Escritório do Hokage, uma semana depois. Isso é ultrajante. Gritou Tsunade para um dos 12 guardiões do daimyo do fogo designado para lhe dar uma mensagem do próprio homem. Os conselhos e o chefe do clã ficaram praticamente aterrorizados ao ouvir a notícia de que Uzumaki Naruto ainda estava vivo. Muitos o acusaram de ser a Kyuubi retornada em um corpo humano com poderes aparentemente desumanos enquanto assumia o nome Uchiha Shifer e logo começaram a pensar em maneiras de possivelmente matá-lo. Alguns sugeriram uma armadilha onde Jiraiya poderia selar ou arrancar em outra criança como antes e então se certificar de que ele estivesse trancado em uma cela de prisão especial que eles pudessem fazer para manter tal poder sob controle. Quando eles revisaram o relatório de Jiraiya sobre o Sharingan E de ataque Kakashi causando a perda temporária do braço do arrancar, eles imediatamente exigiram uma maneira de replicar tal poder com os olhos de Sasuke, e assim permitir que eles tivessem uma chance de derrotar o Kyoha. Infelizmente, parecia que o Sharingan de Kakashi era único em si mesmo ao usar tal poder como os próprios olhos de Uchiha Shizui tinham poder hipnotizante, e não podiam ser simplesmente duplicados. Os olhos do Sharingan, embora basicamente os mesmos para todos do clã, tinham suas únicas pequenas peculiaridades na forma de poder de mutação, que nunca passava de pai para filho devido a tais mutações serem estáveis o suficiente para acontecer. Daí o porquê de não haver nenhum membro da família ramificada como os Hyuga, e porque a própria mutação de poder de Sasuke não se manifestou. Precisava de um gatilho específico para acontecer, mas Kakashi não tinha nenhuma nota sobre o assunto, e assim deixando Sasuke de volta a estaca zero com seus olhos. De qualquer forma, o daimyo do fogo só recentemente tomou conhecimento do que está acontecendo, pois ele já estava ficando preocupado quando você não respondeu à mensagem dele sobre o motivo pelo qual Suna encerrou sua aliança, e teve uma discussão acalorada com o daimyo do vento. Sem mencionar que o daimyo da onda anunciou que está cortando comércio com o país do fogo com o daimyo da primavera, fazendo o mesmo em relação à desonra de um Uzumaki Naruto, disse o guardião daimyo ao ver os olhos de Tsunade se estreitarem ao ouvir o nome. E o pirralho? Ele não é nada especial, disse Tsunade enquanto amaldiçoava o nome do garoto em sua cabeça por fazer isso com ela. À primeira vista, alguém poderia supor que sim, mas vários lugares dizem o contrário, e todos eles eram os que estavam fazendo reclamações contra a folha. Nossas informações afirmam que ele era um shinobi de Konoha com classificação Genin, que você tem nos registros oficiais da Folha sendo executado há 3 anos sob acusações de traição contra a vila, e ainda assim você falhou em responder ao inquérito por trás das acusações com provas de tal traição, disse o guardião daimyo ao ver a Hokage, ficando mais furiosa a cada segundo que passava. Eu registrei um relatório sobre o assunto. Uzumaki Naruto feriu Uchiha Sasuke gravemente a ponto de quase morrer, disse Tsunade, mantendo sua explicação simples. Sim. O daimyo do fogo leu o relatório, mas ele também parece se lembrar do dado pelo Kazekage, afirmando que Uchiha Sasuke se tornou um rebelde para se juntar ao Orochimaru, e o time da Folha que ele e seus irmãos foram apoiar foram enviados para trazer o garoto traidor de volta por meio de força excessiva, se necessário. Pelo que Sabako Nogara informou em seu relatório, Uzumaki Naruto sofreu não um, mas 2 ataques de Chidori no peito nas mãos de Uchiha Sasuke durante sua luta, e é a opinião do daimyo do fogo após consultar os outros guardiões que tal jutsu requer força excessiva para ser devolvido, disse o guardião daimyo vendo as mãos de Tsunade se apertarem em punhos. Uchiha Sasuke é nosso único meio de manter o Sharingan na vila e ser o novato do ano de sua classe. Uzumaki Naruto era o Jinchuriki da Kyuubi e foi um fracasso na Academia da Folha, disse Tsunade ao ver o guardião daimyo balançar a cabeça. Não importa. Enquanto Uchiha Sasuke tinha todas as notas altas em sua classe como você disse, foi o próprio Uzumaki Naruto que fez todo o trabalho nessas missões para garantir que fossem concluídas, e ganhou favor nessas vilas.
Pelos relatórios que o Daimyo do Fogo leu sobre elas, Uchiha Sasuke foi quem recebeu a maior parte do crédito por cada uma delas ser um insucesso, mas as testemunhas faladas em nossa investigação sobre essas missões contradizem o que está escrito, e assim fez o Daimyo do Fogo parecer incompetente com uma grande quantidade de ovo em seu rosto. Ele exige uma explicação e a menos que você possa dar a ele uma boa quando ele vier aqui na próxima semana, você será substituído por ordem dele, disse o guardião Daimyo com Tsunade parecendo irada. Por quem? Não há ninguém nesta vila remotamente qualificado para me substituir, disse Tsunade ao ver o homem levantar uma sobrancelha. Você tem certeza de que eles não são alguém que não consideramos o Kage-sama? Não presuma que porque seu avô e tio-avô fundaram esta vila significa que o Daimyo do Fogo não irá substituí-lo. Eles podem não ser fisicamente tão fortes quanto você, mas há pessoas em quem o Daimyo do Fogo pode confiar para administrar esta vila como Hokage muito melhor e mais eficientemente do que você, disse o guardião Daimyo antes de sair. E ouvir Tsunade gritar de raiva enquanto chegava o nome de Naruto no processo. Com os novatos nós realmente erramos, não foi? Disse Tenten em um tom imprimido, enquanto os outros tinham expressões diferentes em seus rostos, variando de sérias a assustadas, e algumas até mostravam uma forma de arrogância. Sim. É lógico que encontraremos nosso fim nas mãos dele. Seguimos a liderança do Hokage, mesmo quando errados, e enfrentando um antigo companheiro sem amor por nós em seu coração, disse Shino ao ver Hinata se mexer um pouco com preocupação. Mas não pelo motivo que todos pensavam. Problemático. Pegamos essa missão para trazer você de volta, Sasuke, e é isso que acontece, disse Shikamaru, pois não conseguiu entender o motivo das ações de Tsunade com Naruto, mas concordou por conta de seu único instinto natural como um homem na área de sobreviver à ira da Hokage, e ficou quieto. Ele não vai ganhar. Ele era um baca e um perdedor naquela época. Nada mudou, disse Sasuke arrogantemente, acreditando que o Kyoha não era tão forte quanto ele queria que as pessoas acreditassem. O fato de Kakashi poder custar um braço ao arrancar significava algo. Não há dúvida sobre isso, Sasuke. Mal posso esperar para lutar contra essa abominação novamente. Vou mostrar àquela aberração da natureza o que significa cruzar um Inuzuka em uma luta e obter algum troco pelos exames Chunin, disse Kiba sorrindo enquanto pensava que Naruto tinha acabado de mudar de nome e continuava tão fraco quanto sempre. E ele matou 2 ninjas desaparecidos classe S da organização Akatsuki, Orochimaru, Kabuto, quase todos os Zanbu e ataque Kakashi. Disse Shoji com uma sobrancelha levantada. Sorte. Pura e simplesmente. Naruto estava fadado a morrer há 3 anos e morrerá novamente em nossas mãos como o Kyoha Shifer, disse Neji enquanto Tenten balançava a cabeça em desacordo. Você está errado, Neji. Todos nós vamos morrer e não há nada que possamos fazer para impedir isso, disse Tenten, simplesmente sabendo que eles não tinham chance de derrotar alguém capaz de matar tantos shinobi classe S sim. Vamos esmagar aquele monstro e mostrar a ele o que significa desafiar seus superiores, disse Sasuke enquanto ansiava por matar a abominação desumana. Ninguém pareceu notar que Hinata silenciosamente se afastou deles depois de ter ouvido o suficiente. Com o Kyoha, An e Roshi, o Arrancar e 2 Jinchuri que anteriormente de Iva tinham feito seu caminho para a fronteira que conectava o País do Fogo ao Relâmpago com o destino pretendido sendo Kumo. Em circunstâncias normais, o Kyoha já estaria em Kumo, mas seus 2 sabiam que os companheiros de viagem tinham tornado isso impossível, já que eles não seriam capazes de suportar a velocidade intensa que vinha dele usando o sonido, e provavelmente vomitariam a cada vez que era usado. O Arrancar queria experimentar usar a garganta também, mas na verdade o antigo espada sabia que tal lugar rasgaria An e Roshi como um cachorro se banqueteando com um osso. A única razão pela qual funcionou em levar Orihime embora foi por causa da própria energia espiritual dela misturada com a dele para permitir a passagem para o eco-mundo do mundo dos vivos. Na verdade, o chakra demoníaco que seus 2 companheiros tinham pode atrapalhar a energia de se solidificar adequadamente, e destruí-los todos no processo. Não é algo que o Kyoha queria que acontecesse tão cedo ou nunca, já que ele tinha muito o que fazer enquanto estava aqui. Eles estavam prestes a cruzar para Kumo quando o Kyoha parou e seus olhos se estreitaram levemente, embora nenhum dos 2 atrás dele pudesse ver. O que houve, o Kyoha-sama? Disse antes que ele também percebesse, assim como Roshi. Temos uma companhia indesejada à nossa frente, disse o Kyoha antes de ver não 2, não 3, mas 4 membros da Akatsuki, e todos estavam olhando diretamente para ele. O Kyoha Shifer, eu presumo, disse Uchiha Itachi, sendo o líder tácito do grupo de 4 homens. Você presumiu corretamente, Uchiha Itachi.
A última vez que te vi, foi há aproximadamente 3 anos, e eu queria ir com você, disse o Ukiyoha Shifer caminhando em direção a eles enquanto gesticulava para seus 2 companheiros ficarem em guarda onde estavam. Então os rumores são verdadeiros. Você é realmente o Uzumaki Naruto trazido de volta à vida, disse Itachi ao ver o Ukiyoha Shifer levantar uma sobrancelha para ele. Não. O Uzumaki Naruto está morto. Tudo que sobrou daquele garoto são suas memórias que o levaram à morte. Nada mais, disse o Ukiyoha enquanto Kizami riu por um segundo. Droga Itachi, esse cara é tão sem emoção quanto você e precisa trançar, disse Kizami, enquanto Kakuzu também riu um pouco. Idan estava apenas observando o Ukiyoha com interesse. Quieto Kizami, disse Itachi enquanto olhava para o Ukiyoha. Presumo que você esteja aqui não apenas para me capturar ou matar, mas sim para ir atrás dos 2 que estão atrás de mim e pegar o que não lhe pertence, disse o Ukiyoha ao ver Idan sacar sua foice. Como você ousa? Já Shin-sama vai tirar sua vida. Disse Idan se preparando para a batalha. Você não pode matá-lo, Idan. Precisamos extrair o poder da Kyuubi dele, disse Itachi, pois essa foi a ordem dada por Pain a eles depois que o Uchiha localizou o arrancar e relatou que o homem estava viajando com 2 Jinchuriki. Você está assumindo que o poder da Kyuubi ainda existe neste corpo. Não existe, disse o Ukiyoha simplesmente. Então o que aconteceu com a Kyuubi? Ela já deveria ter voltado. Disse Kakuzu ao ver o arrancar levantar uma sobrancelha para ele. O espírito de Kyuubi morreu com Uzumaki Naruto, como em um Daime Okage cuidou, mas seu poder foi para minha nova forma e se tornou meu quando minha alma entrou no Eco Mundo para se tornar um vasto Lorde, disse o Ukiyoha ao ver Itachi franzir a testa para ele. Um vasto, o que é agora? Disse Kizami franzindo testa ao ouvir o nome. É a classificação mais alta que um Olovo pode ter, mas sinceramente Olovos com uma classificação tão alta são muito raros, dada a força que alguém realmente tem, e depois que me tornei um deles, fui transformado no que está diante de vocês como o 4º mais forte dos meus parentes que se tornou exatamente como eu, disse o Ukiyoha, vendo a preocupação e o desespero crescerem em seus olhos. Besteira. Disse Kakuzu, não acreditando na história do homem pálido nem por um segundo. Você quer uma prova de que eu sou o que digo que sou? Olhe, disse o Ukiyoha abrindo seu sobretudo e revelando seu buraco oco onde estava seu coração, abrindo facilmente, mostrando que ele saía pelas costas. Isso não deveria ser possível, disse Kizami sussurrando para Itachi, que concordou silenciosamente, e viu o Ukiyoha cobrir tudo novamente. Diga-me Itachi, você está orgulhoso do irmão mais novo? Você sabia que foi por causa dele que eu não tenho mais um coração e não sinto emoções como o resto de vocês? Eu poderia facilmente matar uma vila inteira cheia de homens, mulheres e crianças se eu quisesse sem derramar uma única lágrima. Eu não sentiria arrependimentos. Nenhum remorso. Absolutamente nada. Disse o Ukiyoha vendo Itachi estremecer para ele. Você está blefando. Disse Idan, não querendo acreditar que alguém como o Ukiyoha não sentia nenhuma emoção. Você já se esqueceu do preço que Rice Country pagou depois que eu matei Orochimaru do Sanmin e seu braço direito Kabuto, disse o Ukiyoha ao ver os 4 membros da Akatsuki estremecerem quando se depararam com a paisagem destruída de Rice Country. Mesmo assim, você virá conosco, e os 2 Jinchuriki atrás de você também, disse Itachi com Kizami, sorrindo agora com a esperança de que eles resistissem. Não. Eles não vão, disse o Ukiyoha caminhando em direção a eles antes de desaparecer diante de seus olhos e então reaparecer atrás de Idan. Ele é rápido. Meu Sharingan não conseguiu acompanhá-lo, pensou Itachi com os olhos arregalados cheios de choque com os outros membros da Akatsuki olhando para o arrancar da mesma forma. Eu avaliei seus poderes. Vocês são todos fracos, disse o Ukiyoha calmamente ao ver Kizami ficando bravo com aquela declaração. Fraco. Fraco. Vou te mostrar o que é ser fraco. Disse Kizami trazendo Sameada em toda a sua glória e a desferiu contra o Ukiyoha com toda a sua força. Apenas para o arrancar desviar. Kizami tentou acertá-lo novamente, mas o antigo espada desviou facilmente, pois sabia que era brincadeira de criança e deixaria o homem tubarão de pele azul ainda mais irritado. Enquanto isso acontecia, Itachi tentou analisar os movimentos de Ukiyoha com seu Sharingan, mas achou impossível dada a quantidade de velocidade que o arrancar estava usando, e estava achando perturbador que alguém do calibre de Kizami como espadachim estivesse sendo feito de bobo por esse homem. Ukiyoha até pulou em cima de Sameada sem vacilar antes de dar um chute giratório no rosto de Kizami, enquanto parecia entediado ao fazê-lo. Idan tentou acertá-lo com sua foice, mas o arrancar o deteve com apenas um dedo, quebrou com o mesmo dedo e então recebeu um bala no peito para fazer o homem cair com um buraco nele.
Vendo o seguidor de Jashin de alguma forma ainda vivo, o Arrancar decidiu testar algo e ativou a garganta antes de jogar o corpo do homem no caminho instável. Como o Kyoha suspeitava, o corpo jogado nele foi despedaçado sem nada sobrando em menos de um minuto, e o antigo espada o fechou, já que os outros não precisariam de tal método. Kakuzu tentou sua mão, mas o Kyoha o chutou para longe com força suficiente para esmagar 4 dos 5 corações em seu peito pela pressão por trás do chute. Vendo que ele ainda estava vivo, o Kyoha expandiu seu sentido de audição para ouvir o batimento cardíaco do coração sobrevivente antes de arrancar o órgão na frente do homem, e se virou ligeiramente antes de agarrar a lâmina pontiaguda de Sameada com sua mão nua. Impossível. Ele deveria estar com dor e ainda assim, esse cara segura Sameada como se fosse feita de borracha. Pensou Kizami antes de o Kyoha afastar a espada e acertá-lo no rosto com o cotovelo. Se ele pôde fazer isso conosco tão facilmente, então o que ele poderia fazer contra alguém como Madara? Pensou Itachi enquanto o Arrancar agora caminhava em sua direção, mas parou quando Kizami se levantou do chão e rosnou ferozmente para o garoto de pele pálida. Não ouse virar as costas para mim, disse Kizami, levantando a lâmina sobre a cabeça para balançá-la novamente, mas foi bloqueado em um instante por algo longo e metálico nas mãos do Arrancar. E não era Kusanagi. Não pense que porque eu saquei minha Zanpakuto eu considerei alguém digno da minha atenção. Eu apenas fiquei entediado lutando contra um lixo tão fraco como você do jeito que eu fiz no passado, disse o Kyoha, enquanto ele rapidamente desarmava Kizami, e sua lâmina perfurou o homem no coração antes de torcer a lâmina para garantir ainda mais que o homem não pudesse se recuperar disso. Preciso fugir, pensou Itachi, enquanto se movia rapidamente para fugir de Ukiyoha, mas agora encontrava An e Roshi impedindo de escapar. Você não vai a lugar nenhum, Oshia Itachi, disse An enquanto liberava vapor de seu corpo e cobria a área ao redor deles. Você não pode me impedir, disse Itachi antes que uma mão por trás o agarrasse pelo pescoço e apertasse com força. Seu irmão tirou meu coração de mim quando eu morri. Agora vou tirar algo dele em troca. Seu propósito, disse o Kyoha esfaqueando Itachi por trás e enquanto forçava o homem a cair no chão, olhou o homem bem nos olhos. Talvez, mas diferente dos outros, farei você merecer minha morte e o deixarei mais lento até certo ponto. Tsukuyomi, disse Itachi, sabendo que antes de morrer nas mãos de Ukiyoha, Uchiha poderia pelo menos enfraquecer o Arrancar e dar ao seu irmão uma chance de lutar. Reino Tsukuyomi, você foi tolo em fazer isso, Uchiha Itachi, disse Ukiyoha casualmente enquanto olhava para o homem à sua frente. Talvez, mas não posso deixar você matar meu irmãozinho, e a Akatsuki deve continuar com seu plano, independentemente de eu estar lá para ajudar ou não. Pelas próximas 72 horas, você estará no meu mundo que eu controlo, e causará dor como nenhum outro experimentou, disse Itachi antes de ordenar que correntes prendessem o Ukiyoha e sacar uma espada antes de enfiá-la no intestino do Arrancar. Apenas para a espada quebrar. Este pode ser seu reino pelas próximas 72 horas, Uchiha Itachi, mas há algumas coisas que nem você pode dobrar, e essa é a minha habilidade de tornar minha pele inquebrável para qualquer arma que você empunhar, disse o Kyoha ao ver Itachi franzir a testa antes de fazer isso novamente com outra espada e obter o mesmo resultado. Interessante. Se a dor física neste reino não funcionar, então talvez as memórias do seu passado como Uzumaki Naruto sejam o suficiente e lhe tragam alguma forma de dor, disse Itachi, quando estava prestes a fazer exatamente isso quando o som de um rugido diferente de tudo que ele já tinha ouvido antes em sua vida ecoou por todo o reino e fez os cabelos da nuca do Uchiha se arrepiarem. Como eu disse antes, Itachi, você foi tolo, e agora pagará o preço final, tendo sua alma devorada pelo meu olovo, disse o Ukiyoha, vendo sua forma vasto Lorde antes de se tornar um Arrancar, aparecer e agarrar o Uchiha pelos 2 braços para que o homem não pudesse fugir. Isso não deveria ser possível. Este é meu reino. Eu o controlo, disse Itachi, mas descobriu que não conseguia escapar do Tsukuyomi, e que o próprio Ukiyoha estava livre de suas correntes. Parece que você foi mal informado sobre esse seu poder. Veja bem, embora esse seja um pouco seu reino por conta do poder que seus olhos possuem para manifestá-lo, esse lugar de onde o reino é criado acontece de estar dentro da minha mente, em última análise, é meu para comandar. Devore-o, disse o Ukiyoha finalmente ao seu vasto Lorde, que abriu a boca e devorou a forma gritante do Uchiha da cabeça aos pés. Distrito de Konoha Uchiha, por todas as coisas que Uchiha Sasuke era, medo não era uma delas, apesar de partes de seu histórico dizerem o contrário, e seus antigos companheiros de equipe saberem como ele agia. O orgulho do homem odiava ter medo, e era por isso que ele sempre se esforçava para ficar mais forte, e ainda assim o sentimento de medo desconfortável estava se aproximando dele. Ele não gostou.
Nem um pouco. Eu vou vencer você, perdedor. Eu sou um Uchiha, disse Sasuke para si mesmo enquanto descansava de lado enquanto tentava dormir. Você continua tão tolo quanto sempre, Uchiha. Ainda acha que pode vencer só porque é um Uchiha, disse o Uchiha depois de aparecer via garganta e tirar o Uchiha da cama em posição de luta. Como você chegou aqui? Disse Sasuke, imaginando se deveria usar seu chakra para alertar os shinobi que patrulhavam a vila. Você nem conseguiu me derrotar naquela época quando eu era Uzumaki Naruto. Eu até te derrotei quando morri. O que te faz pensar que eu vou perder agora? Disse o Uchiha enquanto ignorava a pergunta do Uchiha. Responda-me. Como você entrou na minha casa? Disse Sasuke vendo o Uchiha tirar a mão direita do bolso e jogar algo pequeno nele. Quando Sasuke o pegou, ele congelou em choque, pois era um dedo com um anel, e não era qualquer anel. Era um anel usado por membros da Akatsuki, cada anel sendo diferente, mas Sasuke já havia memorizado há muito tempo o que Itachi usava, e sabia que ajudaria a identificar seu irmão. Sasuke ficou chocado ao ver este anel, devido ao fato de que este item em sua mão preso ao dedo sangrento era o anel da Akatsuki de Itachi. Caso você ainda não tenha descoberto, seu irmão Uchiha Itachi está morto, e seu assassino está bem na sua frente, disse o Uchiha, vendo Sasuke olhar atentamente para o anel agora, depois para ele, e de volta para o anel antes de começar a respirar pesadamente. E então gritou de horror com a repentina percepção de que sua ambição de vingar o clã Uchiha havia sido tirada dele. Que esse homem, que já foi Uzumaki Naruto, o havia roubado, Uchiha Sasuke, o último Uchiha leal de Konoha, qualquer chance de matar seu irmão Uchiha Itachi, e o clã Uchiha choraria para sempre na vida após a morte, por não ser vingado por seu último membro. Quando Sasuke conseguiu se concentrar em onde o Uchiha estava, o homem já havia partido do mesmo jeito que entrou, deixando o Uchiha mentalmente destruído se afogando em seu desespero. Complexo do clã Hyuga Hinata-sama, é hora do jantar, disse Neji batendo na porta de sua prima e esperando uma resposta dela. Ele não recebeu nenhuma. Franzindo a testa, Neji bateu mais uma vez com o mesmo resultado de não obter nenhum tipo de resposta vocal de Hinata, e lentamente abriu a porta. A luz estava apagada, o que não fazia sentido, já que não era hora de ninguém dormir, e isso o estava deixando nervoso. Vendo que a luz do banheiro estava apagada, Neji saiu do quarto e notou que um bilhete havia sido colocado na cama endereçado a ele. Caro Neji, ficou bem claro para mim que a folha não é mais o que era desde os dias do Odaime Okage, nem será novamente. As pessoas são arrogantes. Meus amigos ou lamentam a morte de Naruto agora ou estão ansiosos para matá-lo uma segunda vez quando ele retornar para se vingar. Algo que acredito que ele tem o direito de fazer depois que o traímos há 3 anos por completar o que você mesmo recebeu para completar. Se Naruto fosse executado por completá-lo, então você deveria ter falado e declarado que queria ser executado com ele. Você não fez isso. Ninguém da equipe designada para trazer o Uchiha de volta fez nada para salvá-lo. Mesmo agora, você não pensa muito bem dele, seja ele Uzumaki Naruto ou o Uchiha Shifer. Não posso mais viver em uma vila que é tão hipócrita e se recusa a admitir erros, sabendo que a única coisa ferida foi seu orgulho. Quando você ler isso, Neji, eu já terei ido embora da vila, e estarei procurando o Uchiha Shifer para ficar com ele. Meu lugar é com ele. Não com você. Não com minha irmã. Não com nosso pai. Não com o clã Hyuga. Não com Konoha. Mas com ele. Sempre ele. Adeus, Neji. Hyuga Hinata Okami. Ieyashi-sama. Gritou Neji, enquanto corria rapidamente para fora do quarto de Hinata e ia encontrar seu tio antes que a filha mais velha do homem se afastasse demais de Konoha para ser encontrada. E evitar que ela chegue muito perto de Uchiha Shifer para que os arrancara e ignorem. Fim da parte 3.